Povo de Deus, Salmo 82. Increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. Salmo de Asaf. Esse é o título na minha Bíblia, Bíblia Plenitude. Increpadas aqui exortadas, repreendida. É isso? É um ato de repreender o outro de forma severa, bruta. Então, as injustiças foram condenadas, repreendidas, ou seja, as injustiças dos juízes que tinham atitudes parciais foram repreendidas, foram condenadas, né? Foram ali denunciadas, então increpadas, né? A injustiça e a parcialidade dos juízes, né? Exortadas e condenadas essas injustiças. Esse é o sentido do salmo aqui. Bom, o salmo é pequenininho, tem 8 versículos, mas o versículo primeiro aqui, o versículo 6, ele traz muita discussão teológica, e o ideal aqui nesse comentário é só você entender essa questão teológica, ok? Você sabe que o povo judeu ele passou por um processo evolutivo. Ele começou com a idolatria, que ele acreditava na existência de outros deuses poderosos, que os deuses brigavam entre si, né? Lembra da comparação que eu sempre falo do MMA? Então, hoje, quem tem um cinturão pode perder o cinturão amanhã. O time que está em maior sucesso hoje, está ganhando tudo, está arrebentando, daqui a pouco, na próxima temporada, está sendo quase eliminado para a segunda divisão, porque a realidade traz esses fatos, né? Você está em uma temporada bem, ganhando todo mundo com cinturão, e daqui a pouco tu começa a perder. O povo de Israel, ele tinha essa mentalidade, né? Que o Deus dele era um timão, né? Um time fortão, um time bom, mas eles tinham a concepção que esse Deus ele poderia perder o jogo, né? A briga em determinado momento. Em outros momentos ele poderia vencer. Por isso eles eram variáveis, né? Eles jogavam de acordo com a vantagem. Se ele vê que de repente um time, um Deus está ganhando, ele está com aquele Deus. Aí se ele perceber que o outro Deus que perdeu voltou a ganhar, eles voltam para outro Deus. Essa é uma mentalidade, é um comportamento primitivo do povo de Israel. Aí depois eles começaram a evoluir, acho que nessa caixinha chamada enoteísmo. Eles começaram a entender que outros deuses existem, mas são todos deuses inferiores. Que o Deus de Israel é o Elião, o Deus Altíssimo, ele é todo poderoso. Então, há outros deuses, sim, mas o nosso Deus é um Deus todo poderoso, e o outro não tem chance nenhuma de ganhar o nosso Deus, e por isso nós devemos adorar esse único Deus em todo o tempo. E os males que acontecem a nós, não é a questão que outro Deus ganhou o nosso Deus, é o nosso próprio Deus que vem e nos castiga porque ele tem normas e nós sabemos que nós desobedecemos essas normas. Então, depois eles começam a entender que, na verdade, não tem essa disputa, e sim que o Deus é todo poderoso. Ok? E aí o tempo vai passando no entendimento judaico, aí depois começa a surgir a ideia, na verdade, que nós temos hoje, de que esses deuses, na verdade, se fazem deuses. Se fazem deuses. Que, na verdade, são os anjos que tentaram rebelião e agora são demônios. Ok? E essa mentalidade de deuses menores ainda existe muito forte hoje na, na mente de muitos povos e até na cabeça de muitos cristãos. Onde, na verdade, existem vários deuses e que existe o Deus maior que comanda todos eles. E para alguns, esses deuses estão até em serviço do Deus Altíssimo. Eles cumprem funções em favor desse Deus Altíssimo, ou então eles têm até liberdade de ter o Deus, a ação dele, pela própria liberdade que o próprio Deus dá. Ou seja, Deus tem o povo dele, a nação dele, e esse outro Deus permite que ele tenha os povos dele. É tipo países, né? Nós temos aqui o Brasil,
Nós temos Estados Unidos, cada um tem seu presidente, seus deputados, seus senadores, tem sua cultura, tem suas normas, e cada um fica na sua. Há pessoas que acreditam que no mundo espiritual existem os deuses, cada um com o seu governo, cada um com o seu reino, cada um com a sua norma, e cada um vive na sua. Né? As pessoas acreditam assim, e no desenvolvimento do povo de Israel, essas coisas também aconteciam de forma primitiva e depois foram evoluindo para a existência de um Deus que não é Deus de região, não é um Deus do Brasil, é um Deus das nações. Ele comanda toda a nação, né? Ele comanda tudo, dos céus e da terra. Afinal de contas, foi ele que fez os céus e a terra. Aí aqui no capítulo 82, ele fala assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Essa interpretação hebraica de Deus é muito complicada de definir o que significa exatamente. Porque é muito comum na narrativa bíblica e também na cultura judaica, os líderes, né, juízes, eles eram tidos como deuses, né, como tendo autoridade, porque Deus tem autoridade, né? Então, seriam aí os líderes locais, juízes, né? Nós já sabemos que todo faraó, todo rei, eles eram entendidos como uma manifestação divina, né? Eles eram tidos como seres divinos, né? Onde, apesar de seres humanos, eram tomados por uma direção divina que tomava a vida. Então, eram deuses, né? Lembra de Herodes, né? Que o povo falou: isso aí que está falando é a voz de Deus, não é a voz de homem. Aí o Herodes aceita aquela honra dele, ele é consumido de bicho. Porque as pessoas entendiam que os deuses, os faraós, os líderes, os monarcas, eram dotados de divindade, né? Por isso a derrota de Faraó no Egito é uma derrota ampla. O faraó que achava que tinha era divino, né? Foi totalmente humilhado. E os deuses dele também. Outros deuses. Então, algumas pessoas vão estar dizendo aqui, alguns intérpretes vão dizer, que o salmista está com essa mentalidade, né, de deuses menores, né, que influenciam na realidade humana, e esses deuses menores estão sendo repreendidos pelo Deus de Elion, o Deus Altíssimo, para não influenciar, para não agir, porque ele vai trazer justiça. Isso é uma das formas de interpretar os salmos, esse texto aqui. Né? E eu falo, não, isso aqui é Deus, na verdade, repreendendo os líderes, né? Que na verdade eram tidos como Deus porque tem autoridade, porque todo Deus tem autoridade. E esses líderes estão praticando injustiça e estão recebendo a repreensão de Deus por meio desse cântico de Asaf. Asaf então está retratando uma realidade social através de seus cânticos e está falando para esses líderes: ó, deixam de ser injustos. Ok? Tanto é que na Bíblia Plenitude, qual é a interpretação aqui? Ó? Incrépadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. Tá vendo? Ou seja, eles são repreendidos, são exortados. Interpretando aqui, ó, exortação à injustiça e à parcialidade do juiz. Né? Severa repreensão à injustiça e à parcialidade do juiz. Essa seria a ideia do cântico aqui. Ok? Então essa é uma ideia geral do contexto e há muitas pessoas que interpretam de forma diferente esse primeiro versículo. Um salmo pequenininho, mas que para entender você precisa estudar um pouquinho de cultura lá, fazer um apanhado geral. Vou ler um pouquinho aqui de Champre, as possibilidades que as pessoas entendem aqui, só para você ter uma ideia geral. Algumas pessoas falam que os deuses aí são anjos, né? Anjos celestiais, seres celestiais, né? Poderosos, considerados divinos, mas sob hipótese alguma, tidos como Deus, né? Como deidade, como quando sendo eterno. Eles foram criados. Assim diz a versão siríaca, ok? Aí tem outras palavras que usa também a expressão Deus, como Salmo 8, versículo 5, Salmo 97, 7, vai usar essa expressão também de Deus. Alguns vão entender que deuses aqui seriam os deuses nacionais dos pagãos, tá vendo? Aquela ideia de que existe deuses territoriais,
Deus que comanda uma região específica, assim como existe a concepção que existe demônios que comandam regiões específicas, que seria o mesmo Deus, o que eles chamam lá de Deus, na atualidade as pessoas entendem como demônio. E aí eles comandam regiões específicas, eles influenciam as pessoas nas suas atitudes. Aí o Deus Elion, o maior, fala assim: ó, tô vendo aqui, hein? Tu não faz isso não, hein? Isso é expressado pela canção de Asaf. Asaf, ao estar cantando, ao estar compondo, ele está com isso na cabeça e está compondo, pensando nesse contexto. Então, os deuses seriam os deuses nacionais dos pagãos, mas que receberam vida somente na linguagem poética, no caso de Asaf aí, mostrando que Elohim é o único Deus vivo e verdadeiro, e todos os outros conceitos de Deus lhe estão sujeitos, né? Yahvé brande a autoridade absoluta. Então, o Asaf, ele sabe desses conceitos, desse entendimento que o povo lá tem, ele vai compor em cima disso e falar que, ó, o Deus Altíssimo diz para isso que vocês têm aí como deuses, como anjos que trabalham, ele está mandando dizer, entendeu? Então, o Asaf está compondo com base na cultura local. Outras pessoas vão entender, que aí é a maioria, né, que os deuses aqui do texto seriam juízes humanos, os quais recebem o título hebraico de Elohim, porquanto governam em lugar de Elohim. Aí tem uma referência aqui de Êxodo capítulo 21, 6, Êxodo capítulo 22, 18, caso você queira fazer uma pesquisa mais aprofundada. E por último aqui, os deuses seriam divindades reais, mas sempre sujeitas a Elohim, o Deus Altíssimo, né? Como dá a ideia aqui o versículo 6. É isso? Versículo 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, vocês estão debaixo do poderio. Mas é estranho aqui que isso aqui seja Deus. Vamos aqui, versículo 7. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Como é que deuses como é que um Deus vai morrer? Como é que um ser espiritual vai morrer? Não tem sentido um ser espiritual morrer. Agora se aplica muito bem a uns juízes humanos que são soberbos, né? E que se colocam, agem, são soberbos, que têm o poder de ação como Deus, que estão na autoridade. Agora vocês vão morrer como qualquer um, cara. Vocês têm autoridade, mas vocês iam morrer como qualquer um, né? Se fosse no dia de hoje, né, usando a palavra que eu sempre uso, vocês vão pro banheiro, como qualquer outra pessoa vai pro banheiro. Vocês fecham a porta para ninguém sentir o cheiro de vocês, cara. Vocês não são de nada. Então, em síntese, o Salmo vai estar combatendo a composição de Asaf, está combatendo injustiça social, parcialidade no juízo. E isso é muito comum nos dias de hoje. Autoridades que julgam de acordo com seus interesses, de acordo com seus pares políticos, e hoje nós estamos em 2022, prestes a vivenciarmos uma nova eleição presidencial, não é isso? E o que nós temos mais visto aí é briga ah, ah, de STF, um presidente, e nós que somos leigos, mesmo como leigos, percebemos de maneira clara o absurdo que está acontecendo em nosso país a nível de parcialidade. Está muito claro para nós que setores, pessoas do STF, deputados, senadores, agem de forma parcial, agem de forma política, de forma absurda, que até leigo já tem conseguido perceber isso. Não é isso? Não acontecendo o devido processo legal. Quando você ouviu falar de devido processo legal, se você tem alguma coisa contra mim, o que tu faz? Você entra numa justiça contra a minha pessoa, ou eu entro contra você? Aí vai ter um processo, vai ter que ter um processo de você vai ter que apresentar prova, eu vou ter que apresentar prova, vai ter julgamento, depois a pessoa pode recorrer, tem algumas instâncias, e aí depois de julgar, depois que analisa todos os fatos, havendo o trânsito de julgado, pronto, alguém vai ser sentenciado. É um processo. Aí hoje simplesmente um juiz vai lá, que é o Alexandre de Moraes, e outro vai falar assim, ó,
Prende fulano. Por que está sendo preso? Porque está sendo acusado disso. Acabou, prende, já está preso. Sem provas concretas, sem nada, e é uma bagunça esse negócio aí. Né? E ainda tem outras coisas que eu poderia falar, que não estou querendo falar de política, mas hoje está uma bagunça, hoje está claro a parcialidade de setores da sociedade e a pandemia que nós vivemos a partir de 2019 revelou, expôs essa podridão que é o mundo político, muito mais do que nós imaginávamos. Ok? A injustiça sempre existiu. Que você não faça parte das injustiças. Que você seja justo. Justiça é ordem de Deus para todos. Não tem esse negócio que é meu parente, não tem esse negócio que é meu esposo, minha esposa, que é meu filho, que é alguém que eu goste. Não. Justiça é justiça. Tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. Que seja assim o seu comportamento, que seja assim o nosso comportamento. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like, fazer seu comentário, que isso muito ajuda o nosso crescimento. Aqui, pastor René Ricardo, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.